Você acha que vai perceber quando uma mulher estiver te traindo? A maioria dos homens só percebe quando já é tarde demais. E o pior, quando ela já está emocionalmente conectada com outro. Segundo um estudo da Indiana University, 45% das mulheres que traem continuam agindo como se nada tivesse acontecido. Elas aprendem a simular, a esconder, a mascarar. E fazem isso com uma frieza que choca. Mas a verdade é que o corpo fala, os hábitos denunciam, e os pequenos detalhes entregam mais do que 1000 palavras. Hoje a gente vai explorar 5 sinais pouco óbvios que a maioria dos homens ignora, mas que toda mulher infiel acaba deixando escapar. Não estamos falando de clichês. Estamos falando de padrões emocionais que a psicologia feminina revela nos bastidores. Se você nunca ouviu isso antes, prepare-se, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. 1. Ela começa a elogiar a liberdade das amigas solteiras. É sutil no começo. Você está jantando com ela e de repente, no meio de uma conversa inocente, ela solta: "A Marina está tão bem desde que ficou solteira. Tá vivendo a vida." Você ouve, mas não registra. Parece só uma observação aleatória. Mas não é. Toda admiração tem uma raiz emocional. Quando uma mulher começa a romantizar a liberdade alheia, na verdade ela está projetando uma frustração própria. O que ela está dizendo sem dizer é: eu queria estar sentindo o que ela está sentindo. E isso é o primeiro indício de um desejo que está tentando emergir, mesmo que inconsciente. A mulher infiel raramente toma uma decisão impulsiva. Ao contrário do que muitos pensam, a infidelidade feminina é emocional antes de ser física. E esse tipo de comentário serve para preparar o próprio ego dela. Quando ela elogia a amiga que largou o marido, ou a colega que decidiu ser livre, ela está normalizando aquele comportamento dentro da própria cabeça. É como se estivesse ensaiando um roteiro interno, testando o terreno emocional. E a maior armadilha? Ela faz isso sorrindo, de forma leve, como se fosse só uma fofoca de bastidor. O problema é que muitos homens subestimam o poder dessas narrativas sutis. Acham que é só conversa fiada, quando na verdade é um sinal claro de desconexão com a relação atual. A mulher que está feliz, conectada e satisfeita no relacionamento, não sente necessidade de exaltar a vida de solteira de outras. E aqui vai um dado cruel. Mulheres emocionalmente envolvidas fora da relação começam a ver o próprio relacionamento como uma prisão disfarçada. E o que elas fazem? Enaltecem quem conseguiu fugir. Esse tipo de elogio não vem sozinho. Ele geralmente é acompanhado de críticas veladas ao próprio relacionamento. Depois de dizer: "A Marina tá tão feliz", ela pode completar com: "Às vezes acho que eu deveria sair mais também." É um convite disfarçado à permissividade, um teste, uma provocação. Ela quer ver como você reage. E se você desvaloriza ou ignora, ela entende como: ele nem liga mais. E esse sentimento de descaso acelera o distanciamento emocional. Você precisa observar o tom. Não é só o que ela diz, é como ela diz. A leveza, o brilho nos olhos ao falar da amiga livre, não é empatia, é inveja disfarçada. Não confunda leveza com inocência. A maioria dos sinais de infidelidade vem disfarçados de conversas casuais. Mas se você prestar atenção, vai perceber que o tema liberdade, nos lábios dela, carrega mais peso do que parece. Porque quem está verdadeiramente livre não precisa falar tanto sobre liberdade. 2. Demonstra empatia excessiva com histórias de traição. Imagine a seguinte cena. Vocês estão vendo uma série onde uma mulher trai o marido. Em vez de indignação ou crítica, ela diz: "Ah, mas olha como ele também era frio com ela." Essa resposta, que parece só uma opinião, esconde muito mais do que parece. Quando uma mulher justifica a traição alheia com facilidade, é porque está tentando normalizar emocionalmente esse comportamento dentro dela. É um mecanismo de defesa. Ela cria um argumento moral que suaviza o peso da culpa, caso um dia siga pelo mesmo caminho. Esse tipo de empatia exagerada não é aleatória. É uma forma de ensaiar justificativas para o próprio desejo. Quando ela diz: "ninguém é de ferro" ou "todo mundo merece ser feliz",
ela não está apenas defendendo outra mulher, está se defendendo antecipadamente. A mente dela já está testando os limites da narrativa. E se eu fizesse isso, qual seria a desculpa aceitável? E quando ela encontra explicações convincentes nos casos dos outros, ela se sente mais segura para cruzar a linha. O mais curioso é que ela faz isso de forma sutil, quase imperceptível. Não levanta bandeira, não grita. Apenas solta comentários pontuais com um tom quase inocente. E o homem que não está atento acha até bonito. Olha como ela é empática, compreensiva. Só que essa compreensão pode ser o sintoma de uma batalha interna entre o desejo e a moral. E se você não percebe, ou pior, se entra no jogo e também relativiza, ela ganha a confirmação que faltava. Ele nem se importa tanto. Isso abre uma brecha emocional perigosa. Não é sobre a traição em si, é sobre o sentimento de que ela está sozinha dentro da relação, emocionalmente invisível. E esse sentimento é o gatilho mais comum que leva à infidelidade feminina. Quando ela se sente emocionalmente desassistida, ela procura alguém que a veja. O homem atento não precisa confrontar com raiva. Basta observar, mudar o clima emocional, retomar a presença. Porque se você perde o território emocional da relação, ela vai buscar isso em outro lugar e vai se convencer de que foi inevitável. Por isso, fique atento. Quando ela começa a justificar traições que antes condenava, ela não está só falando dos outros, está falando de si e está avisando, ainda que silenciosamente, o caminho que está prestes a seguir. 3. Ela se torna transparente demais. Do nada. De repente, ela começa a te contar tudo. Cada detalhe do dia, cada conversa com as amigas, cada lugar que passou. Parece ótimo, né? Transparência, confiança, abertura. Mas o excesso, nesse caso, é um disfarce. Quando uma mulher começa a entregar detalhes demais, espontaneamente, sem você perguntar, pode estar tentando esconder algo maior. É a clássica tática da distração emocional. Te afoga com informações irrelevantes, enquanto o que realmente importa permanece fora do radar. É como se ela estivesse montando uma cortina de fumaça, uma narrativa tão cheia de minúcias que você nem pensa em questionar nada. Exemplo, ela volta da rua e conta o trajeto inteiro, quem encontrou, o que comeu, o que viu no caminho. Isso parece atenção aos detalhes, mas na prática é controle da narrativa. Quem não deve nada vive com naturalidade. Já quem teme ser descoberta, se antecipa aos questionamentos e tenta fechar todas as pontas. Essa transparência estratégica muitas vezes é ensaiada. A mulher que está se envolvendo emocionalmente com outro homem, ou já envolvida, sabe que o menor deslize pode levantar suspeita. Então ela antecipa a culpa com excesso de prestação de contas. É quase um teatro. E quanto mais tranquila e espontânea ela parecer ao relatar, maior pode ser a construção interna que ela está sustentando. Porque quem mente muito bem faz parecer que está apenas sendo aberta. A grande armadilha para os homens é acreditar que quanto mais ela fala, menos chance de traição existe. Isso é um erro clássico. Porque a mulher que trai não necessariamente se torna fria ou distante. Algumas, na verdade, ficam mais doces, mais falantes, mais presentes. Tudo para manter o teatro rodando. É o mecanismo da compensação. Ela quer compensar a culpa sendo uma namorada ou esposa perfeita. E você, se não prestar atenção, vai agradecer sem perceber o que está perdendo. Outro sinal clássico é quando ela se contradiz em detalhes pequenos. Diz que estava em um lugar, mas depois cita outro caminho. Conta uma história de um jeito, depois reformula. Só que ela mesma tenta consertar antes que você note. Isso mostra que a narrativa está sendo construída, não vivida. Quem vive naturalmente não precisa lembrar de tudo o que disse. Mas quem está mentindo precisa se lembrar até do que inventou. E isso sempre gera pequenos deslizes. Tem também o discurso: quero ser 100% aberta com você. Parece lindo, mas às vezes é só um pretexto para manter o controle emocional da relação. Quanto mais ela fala, mais você se sente seguro.
E quanto mais seguro você se sente, menos atento você fica. E é justamente aí que ela atua. Porque a traição feminina raramente acontece sob tensão. Ela acontece no conforto. Quando você acha que está tudo bem, quando baixa a guarda, quando acredita que nada está acontecendo. A mente masculina tende a associar infidelidade com silêncio, frieza e afastamento. Mas muitas mulheres se tornam mais comunicativas durante a traição, justamente para parecerem boas demais para duvidar. É uma jogada inteligente. Você nunca desconfia de quem se abre demais. Só que a transparência real é leve, orgânica, equilibrada. Quando vira um roteiro pronto, uma avalanche de justificativas, pode ter certeza. Ela está tentando convencer você e a si mesma de que não está fazendo nada de errado. 4. Começa a te elogiar de forma genérica e automática. Você está lá, no meio de uma conversa qualquer, e do nada ela solta: você é um cara incrível. Sem contexto, sem olhar nos olhos, sem emoção real. Parece um elogio, mas soa vazio. E é exatamente isso que ele é. Um elogio automático, ensaiado, sem alma. Quando a mulher começa a usar frases genéricas para te enaltecer, pode não ser afeto. Pode ser alívio de consciência. É a maneira que ela encontra de equilibrar o que sente com o que está escondendo. Esse tipo de elogio vem carregado de uma culpa silenciosa. Porque quem ainda está envolvida emocionalmente elogia com intensidade, com intenção. Os olhos brilham, o toque acompanha, o sorriso é espontâneo. Mas quando a mulher está emocionalmente ausente ou envolvida com outro, o elogio vira uma obrigação social. Ela diz para evitar culpa. Ela diz para não levantar suspeitas. Ela diz porque quer manter a imagem de que ainda gosta de você. O mais irônico, muitos homens carentes e desatentos recebem esse tipo de frase como prova de que está tudo bem. Ela me elogiou hoje, deve estar apaixonada. Só que paixão de verdade não vem com frases prontas. Vem com interesse real, com entrega emocional, com pequenos gestos consistentes. E elogio vazio, meu amigo, é como elogiar um chefe que você não suporta. Você faz por obrigação, não por sentimento. E ela sabe muito bem jogar esse jogo. Outro sinal claro. O elogio vem no meio de uma conversa neutra, sem razão aparente. Tipo, você comenta algo trivial e ela responde: mas você é um homem maravilhoso. Não é que isso seja ruim. O problema é quando isso se repete com a mesma frase, o mesmo tom, o mesmo olhar distante. A repetição automática denuncia que ela não está envolvida. Está tentando manter um clima artificial de proximidade. E o mais perigoso, funciona se você estiver emocionalmente distraído. Esse tipo de comportamento também pode ser uma forma de se despedir emocionalmente. Ela começa a te tratar como alguém que ela já sabe que vai perder, mas quer sair sem culpa. Então te elogia, te valoriza, até te incentiva. Mas não se engane, não é amor, é encerramento emocional educado. Ela está tentando preservar a imagem de boa pessoa, enquanto já não sente o mesmo. E quanto mais te elogia, mais segura se sente para seguir adiante, longe de você. Elogios automáticos também costumam vir acompanhados de distanciamento físico. Ela diz que te ama, mas não te toca. Ela diz que sente orgulho, mas evita o olhar direto. É como se tentasse criar um campo emocional positivo sem precisar se conectar de verdade. Isso cria uma sensação estranha. Você ouve coisas bonitas, mas sente que tem algo errado. E esse desconforto, esse vazio escondido por trás das palavras bonitas, é o que denuncia o que ela não quer dizer. 5. Ela perde o interesse em detalhes da sua vida, mas finge atenção. Você fala sobre algo importante do seu dia, um problema no trabalho, uma conquista, uma frustração, e ela responde com um "sério?" ou um "ah, entendi", sem levantar os olhos do celular. A resposta vem, mas não há presença. Ela até finge escutar, mas você sente. A mente dela está em outro lugar. Esse é um dos sinais mais silenciosos e mais perigosos da infidelidade emocional. A desconexão disfarçada de atenção. Quando uma mulher está emocionalmente envolvida com você,
Ela vibra com suas histórias, participa, quer saber mais. Mas quando o interesse se desloca para outro homem, mesmo que só em pensamento, tudo que vem de você passa a parecer morno, repetitivo, desinteressante. Só que ela sabe que demonstrar frieza direta pode levantar suspeitas. Então ela adota uma tática mais eficaz, o falso interesse. O famoso "tô ouvindo, amor", sem ouvir nada. Esse comportamento é cruel porque confunde. Você sente que algo mudou, mas não consegue explicar. Ela responde, comenta, até sorri. Mas tudo de forma automática. Como se estivesse em piloto automático, apenas cumprindo o papel de parceira. Só que no fundo, você já não sente presença. E quando a presença emocional desaparece, o corpo é o próximo a sair. Primeiro ela desconecta da sua história, depois da sua cama. A mulher infiel não é sempre a que se afasta bruscamente. Às vezes, é a que continua presente fisicamente, mas já se ausentou emocionalmente. Ela ainda janta com você, ainda dorme na mesma cama, ainda participa das rotinas, mas o olhar não te pertence mais. Está preso em outro universo. E por mais que ela tente parecer envolvida, o coração dela já está investindo em outro lugar. E a sua narrativa virou apenas um ruído de fundo. Quando você se torna um coadjuvante na vida dela, um figurante na própria história, ela ainda está ali, mas você não faz mais parte do que move o mundo emocional dela. E aí, meu amigo, ou você retoma a liderança emocional da relação, ou aceita que foi substituído antes mesmo de ser avisado. Porque o verdadeiro fim de um relacionamento não acontece quando ela vai embora. Acontece quando ela para de se importar. Você precisa parar de buscar provas físicas e começar a perceber os padrões emocionais invisíveis, porque ela pode continuar te abraçando e, ao mesmo tempo, desejando o outro. Pode continuar dizendo "eu te amo" e contando as horas para sair de casa. O corpo engana, mas o olhar e o comportamento denunciam, sempre.